Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a perda da audição. Milhões de pessoas ao redor do mundo vão perder a capacidade de ouvir, e isso inclui jovens, adultos, idosos e até mesmo crianças. Mas o que será que tem acometido todo esse público a perder a capacidade de ouvir? Bom, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2050, 2 bilhões e meio de pessoas vão perder a capacidade auditiva. E claro, os últimos acontecimentos aí também, como pandemia, é um fator de risco que influenciou muitas pessoas a perderem a sua audição e claro, a tecnologia. Bom, e para falar sobre esse cenário alarmante e também como evitar problemas no nosso ouvido, a gente recebe aqui a fonoaudióloga Ana Paula Valverde. Bom, Ana Paula, obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa. E eu começo, observações te perguntando o seguinte: esses dados, que a OMS trouxe aí, se eu não me engano, ainda na pandemia, em 2021, 2 bilhões e meio de pessoas vão conviver com a perda auditiva até 2050. Os brasileiros também estão aí nessa jogada. Explica pra gente como que você vê esse cenário onde praticamente 1/3 da população mundial vai sofrer de perda auditiva. Sim. Hoje é muito frequente o uso de estéreos pessoais, Estéreos são aparelhos eletroeletrônicos que as pessoas têm utilizado cada vez com mais frequência para ir para o trabalho, para ir para uma academia, para dormir. Tem pessoas que utilizam esses equipamentos, estéreos pessoais, até mesmo para dormir, no transporte coletivo e em cada vez com volumes cada vez mais aumentados, Tanto por conta da competição sonora, porque eles estão em ambientes ruidosos, Então, se eu pego um transporte público, eu tenho ruído ali. Então, se eu estou com um fone de ouvido, eu tenho que aumentar o volume desse fone de ouvido cada vez mais. Numa academia, a academia já tem música, já tem pessoas que estão ali conversando, falando, o peso que, de certa forma, faz determinado ruído, e aí a pessoa ainda coloca um fone de ouvido, e esse fone de ouvido ele vai aumentar ainda mais esse volume. A criança, quando ela nasce, ela recebe o quê? Um brinquedo sonoro. É um patinho, Que vai lá e faz quá, quá. Mas aquele patinho, aquele ruído, ele às vezes ultrapassa 85 decibéis. Chega a 100, 110 decibéis. Então, hoje as pessoas estão convivendo em um mundo cada vez mais barulhento, com cada vez mais ruído. E o ouvido, ele tem um sistema de acomodação. Eu não sei se vocês já observaram, mas se vocês estão trabalhando próximo a uma obra, os primeiros 10, 15 minutos daquela obra vão te incomodar, assim... Assustadoramente. Passado um tempo, você acostuma com aquele barulho. Então, é isso que tem acontecido com as pessoas, Às vezes, os volumes estão cada vez mais altos, E elas estão ali, elas acostumaram com aquele barulho, e aquele barulho faz o quê? Faz com que o ouvido aconteça morte celular na orelha interna. E uma vez acontecido isso, a pessoa não consegue mais recuperar aquela audição. E hoje é muito frequente em jovens, crianças, adolescentes. Eu trabalho com diagnóstico auditivo, então muitas das vezes a gente pegava perdas auditivas em idosos. Hoje não, hoje eu vou fazer um exame, às vezes admissional de uma empresa, um jovem, um funcionário de 20 anos com perda auditiva. Outra coisa que contribuiu muito, o Covid. O Covid veio trazer perdas tanto genéticas, as crianças nasceram às vezes com perda auditiva, ou a própria pessoa que teve o Covid. Então, como um dos efeitos colaterais, também a surdez precoce. A surdez precoce, eu falo que, voltando a falar dos estéreos pessoais, na minha época era o Walkman. O Walkman a gente utilizava para viajar, Às vezes uma viagem mais longa, porque ele era desse tamanho, pesado. Você tinha que carregar as fitas cassetes, e as pilhas. Então ficava inviável, fazer um uso com tanta frequência. Hoje não. Os estéreos pessoais são desse tamanhozinho.
A gente celular, consegue ouvir tudo, né? Tem no próprio celular, os fones também cada vez menores. Agora, Ana, tem alguma faixa etária específica para isso? Porque muita gente acha assim, o meu avô apresentou ali algum quadro de surdez, mas é devido à idade, né, à tenra idade, às vezes trabalhou a vida toda com ruídos, né, trabalhou ali também na agricultura, onde as máquinas agrícolas também fazem muito barulho, ou então também teve alguma situação que ocasionou isso, né, às vezes um AVC e por aí vai, mas agora a gente tem percebido também cada vez mais esses problemas surgindo nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos. Então hoje qual que é a faixa etária que mais apresenta problemas de audição? São os adolescentes, jovens, adolescentes, pessoas que fazem uso com frequência de estéreos pessoais, colaboradores de grandes indústrias que acham que não precisam utilizar equipamento de proteção o tempo todo, né? Então o que a gente mais observa é nessa faixa etária aí. Os idosos continuam apresentando perdas, né, até pelo próprio envelhecimento, né, do ouvido, ou por uma predisposição individual também. A gente tem idosos que às vezes não apresentam perdas auditivas, mas hoje o uso com frequência desses equipamentos sonoros tem ocasionado cada vez mais perdas auditivas. Agora, a gente percebe também que esses estéreos pessoais, cada vez mais as pessoas querem utilizá-los nos volumes maiores, né? Mas assim, não significa também que as pessoas não possam utilizá-los. Qual que é o aceitável? Porque até alguns equipamentos, né, alguns aparelhos celulares, vêm ali mostrando o seguinte: esse volume excede o que é saudável para você. Mas a pessoa às vezes quer escutar aquela música que está no momento, que a pessoa está apaixonada, ou então que ela está iludida, que ela está triste, ela quer ouvir uma música, como que a gente fala popularmente, no talo, né? Ou seja, lá no volume mais alto que existe, no máximo. Qual que é, então, hoje o aceitável para a nossa saúde, que a gente possa estar ali confortavelmente ouvindo uma música e curtindo um som? O aceitável é 1/3 do volume, tá? E eu sempre falo, se eu estou a 1 metro de você e consigo perceber que você está escutando algum tipo de som, seu volume já está inadequado, né? Outra dica que eu dou, né, já partindo para as dicas, seria utilizar aqueles fones maiores, retro, ao invés dos de inserção, porque eles ficam mais longe do tímpano, né, e do órgão interno da audição também, né, da orelha interna. Então, 2 dicas aí. Se a pessoa que está próxima a você está conseguindo ouvir o que você ouve, é sinal de que seu volume já está inadequado. Agora, outra questão também é que os mais jovens, você disse aí que tem mais apresentado problemas na audição, participam de shows a todo momento, né? A gente está num país aí que é muito festivo, né? Tem carnaval, tem agora a festa junina, tem questão também do Natal, ou seja, vários eventos também ao longo do ano, e às vezes o volume que está ali daquelas bandas se apresentando, ou então daquela atração que está ali se apresentando para a plateia, está exageradamente alto. Isso também, as raves, né? Isso também tem contribuído? Muito, muito. Porque aquele som de show, de discotecas, de raves, são sons que ultrapassam 130 decibéis. Que é, né, o que é saudável pra gente. Não. O saudável é a gente ouvir até 80 decibéis sem nenhum tipo de equipamento de proteção individual. Né? Então, por exemplo, se vamos falar de indústria, um colaborador está numa indústria e ele tem uma jornada de 8 horas. Se aquele ruído ultrapassar 80 decibéis, chegar a 85 decibéis, ele já precisa utilizar um EPI. Né? Ele precisa utilizar um equipamento de proteção individual. Então, às vezes, a gente fica em shows assim, 8, 6, 10 horas, submetidos a um volume, né, a uma intensidade sonora de 130 decibéis. E a frequência disso faz com que a gente consiga lesionar as células internas do ouvido também.
Agora, nos últimos anos, né, você que atende já há mais de 20 anos aí nessa área da fonoaudiologia, você tem percebido também esse crescimento em queixas? Por exemplo, doutora Ana, eu estou sentindo uma perda auditiva, eu estou falando mais alto. Você tem percebido também que cada vez mais as pessoas estão chegando com queixas e mais queixas sem saber da origem disso? Sim, é muito frequente, chega muito para mim queixa de zumbido. Estou com um zumbido no ouvido, zumbido já é sinal de que o ouvido já está gritando socorro, né? Então, assim, o zumbido é falta de a pessoa falar assim, eu não estou compreendendo o que o outro está falando. São as duas maiores queixas. Estou tendo que fazer leitura labial, né? Estou falando muito alto ou muito baixo, né? Então, são as maiores queixas hoje e de pessoas jovens, que até então a gente não recebia. E quando eles chegam, automaticamente já percebem que é por conta desse tipo de vida que tem levado ou não? Eles não associam? Às vezes não. Às vezes a gente que tem que dizer, olha, o zumbido, aí a gente começa a fazer a investigação. Você utiliza fone de ouvido? Você trabalha em ambiente ruidoso? Né? Então, assim, a partir disso daí que eles começam a perceber que pode ser ter desencadeado através desses hábitos sonoros cada vez mais frequentes. Agora, em relação às empresas também, é cada vez maior o número de pessoas que se queixam disso. Daí a importância também dos exames preventivos que muita gente deixa passar, né? Atualmente eu trabalho em uma empresa aqui em Pará de Minas, né, que é a Plena Alimentos, e lá nós fazemos com frequência os admissionais, periódico semestral, que nem é obrigatório, mas a gente tem feito, e os anuais. Então, às vezes, assim, lá a gente garante que existe todo um programa de conservação auditiva, que é o que deve acontecer nas empresas hoje, né? O fonoaudiólogo, uma equipe de medicina e segurança do trabalho responsável por isso. Mas, às vezes, a pessoa trabalha lá, usa o equipamento de proteção sonora, né? Mas saiu de lá, vai trabalhar em outro ambiente mais ruidoso e acha que não precisa utilizar, e às vezes acontecem perdas auditivas decorrentes disso. Agora, essa questão do EPI também é muito importante, né, Ana? Porque muitas pessoas acabam negligenciando. A gente passa em obras aí, a gente vê pessoas sem capacete, vê pessoas sem cinto de segurança, subindo no andaime gigantesco, sem nenhum tipo de amarração, e na área da audição não é diferente, né? As pessoas acabam ali também deixando de utilizar aqueles tampões que ajudam a diminuir os ruídos. Então isso também a pessoa acaba se prejudicando, né? Por isso que é tão importante o programa de conservação auditiva, porque eu falo que no programa de conservação auditiva a gente não faz só exame, a gente conscientiza aquela pessoa de que ela pode perder a audição, e se ela perder a audição, o dano é para ela mesma, né? Não é para a empresa, não é pro patrão, mas é para ela. É ela que vai ficar prejudicada ao longo da vida. Ela que vai ser lesionada, né? Exatamente. E eu tenho feito até alguns treinamentos e falando também do tanto que uma perda auditiva pode acelerar uma demência. A gente fala hoje muito de Alzheimer, né? Cada vez mais em alta. Antigamente o Alzheimer, a gente falava assim, era um ali, o outro. Hoje não. Hoje é muito frequente, né? O mal de Alzheimer, que é a demência. E muitas das vezes ela é acelerada ou desencadeada por conta de uma perda auditiva. Ok, Ana, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a falar aí sobre a perda auditiva. Não sai daí, a gente volta já já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas.
Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG. 7 anos ligados para o futuro. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre o crescimento nos problemas na audição das pessoas. Bom, aqui comigo a doutora Ana Valverde, ela que é fonoaudióloga e continua a falar pra gente sobre os cuidados que nós devemos ter aí com a nossa audição. Bom, Ana, agora a gente vai falar da tecnologia, né? A gente já falou algumas coisas aí agora no primeiro bloco sobre a questão dos fones, né? Esses aparelhos estéreis, como você disse aí, que é individual para cada pessoa, né? Só que a gente também tem a tecnologia aliada aos benefícios, né? Então aquelas pessoas hoje que estão demonstrando algum tipo de problema na audição, como diz, não tem nada perdido, né? Afinal, elas podem ter a tecnologia ao seu favor. Então eu queria que você fizesse um contraponto pra gente da tecnologia ser benéfica, mas também maléfica aí para nossa saúde auditiva. Você diz daqueles fones que filtram? Também. Né? A gente tem aí uma vantagem, porque eu consigo uma fala clara ali, né? E uma desvantagem, porque ele elimina todo o ruído externo. Então, a minha segurança pode ficar muito prejudicada em função disso. Então, se eu estiver caminhando ou correndo numa estrada, numa rodovia, eu perco totalmente a referência dos barulhos externos, né, que eu preciso, que são sinais de alerta para a minha própria segurança. Agora, a gente também tem, Ana, a questão ali dos aparelhos que as pessoas propriamente usam, que são os aparelhos auditivos para voltarem a ouvir. Engraçado. Sim. Que ela às vezes foi prejudicada por um aparelho, mas outro aparelho vem e recupera a audição. Então a tecnologia também serve para essas questões, né? Essa tecnologia aí eu levanto a bandeira para ela, por quê? Porque se você tem uma lesão na cóclea, né, morreu. Ali as células estão mortas. Então, a gente capta o som pelo ouvido, mas quem ouve é o cérebro, né, o córtex cerebral. Então, se aquele som não chega até o córtex, eu não consigo interpretar aquilo que eu estou ouvindo, né? O que o aparelho auditivo vem a fazer? Eu trabalho com aparelho auditivo, então hoje o que a gente tem assim de recurso? Porque antigamente o aparelho auditivo aumentava o som e eu colocava na sua orelha e por aí
ia, né? Hoje não. Hoje eu faço o seu exame. Baseado no seu exame, na sua perda auditiva, eu coloco esse seu exame num software e eu consigo dar ganho para aquelas frequências que você tem perda e o ganho necessário. Então, o aparelho auditivo, hoje ele é totalmente individual e digital, na maioria das vezes. Então, vou fazer com que aquela célula sua que perdeu a função, eu consigo, através de um aparelho auditivo, dar ganho para a sua audição e você consegue o ganho necessário para ouvir normalmente. Mas nós temos tudo que é bom tem o outro lado também. Tem os prós e contras, Tem os prós e os contras. Às vezes a pessoa, ela demora vamos dizer assim, a assumir que ela tem uma dificuldade em ouvir, né? Então a pessoa a perda auditiva, ela é gradual, ela não chega de uma vez, então você vai perdendo aos pouquinhos, é igual a visão, né? Então a pessoa tem uma perda leve, ela fala assim, não vou usar isso não vou usar um aparelho auditivo, pra quê? Eu estou conseguindo ainda compreender a fala. Então e aí o cérebro, ele está restrito a alguns tipos de estímulos. Então, quando a pessoa, às vezes, quer utilizar um aparelho auditivo, ela já tem uma perda severa, profunda. E o cérebro acostumou a não ouvir, porque já tem muitos anos que ela tem essa perda auditiva. Então, quando ela coloca um aparelho, você concorda comigo que se você está num ambiente silencioso e eu te coloco para ouvir de novo, você vai se sentir incomodado? Então eu falo que o aparelho auditivo, ele traz um bem enorme na qualidade de vida da pessoa, mas a adaptação ao aparelho auditivo é o que eu enfrento de maior dificuldade hoje nos pacientes. Porque eles esperam muito, o cérebro acomoda com aquela condição de não ouvir. Então, quando eu faço o paciente ouvir, ele acha aquilo ali assustador. E se ele não insistir, se ele não tiver um acompanhamento adequado, ele coloca o aparelho na gaveta. Ele vai usar só de vez em quando, só quando ele estiver lá no ambiente social, que ele realmente precisar. Mas aí, como ele não está acostumado com essa frequência de uso, ele também não se adapta. Entendi. Então, é o lado B do aparelho auditivo. Agora, vale ressaltar também que, claro que isso a gente está falando para quem tem uma perda muito severa na sua audição, mas tem isso também. A partir de qual momento eu começo a utilizar ou precisar de um artifício para fazer eu ouvir melhor? Hoje eu indico até para perdas leves, né? Recentemente uma pessoa me procurou com uma perda leve, mas aquela perda já estava incomodando, já estava atrapalhando na qualidade de vida dela, no relacionamento social, e era uma perda leve, uma perda de 35, 40 decibéis em algumas frequências, e aí nós fizemos a adaptação do aparelho e foi ótimo, porque é uma pessoa que me procurou já no início de uma perda, então a adaptação foi muito mais tranquila, porque ela não deixou de ouvir muito, né? Então hoje é uma das pacientes que mais utilizam o aparelho o tempo todo. E qual que é o benefício disso? Vai favorecer ao não desenvolvimento dessa perda auditiva. Então, eu acredito que perdas neurosensoriais, desde que sejam leves, a gente já pode iniciar o uso de um aparelho auditivo. Agora, Ana, hoje quais são os ambientes que são mais nocivos e mais barulhentos, se é que existe essa lista, para que as pessoas possam evitar frequentar? Porque a gente sabe que hoje ruído tem em todo momento, né? Sim. Assim, dias atrás eu estava até ouvindo uma entrevista na televisão, o pessoal falando o seguinte: a gente está convivendo muito num ambiente ruidoso. Até para lavar uma vasilha a gente coloca um podcast para ouvir, para tomar um banho a gente não escuta mais só o chuveiro, a gente põe também
também um celular para poder ouvir uma música ou para escutar um podcast ou algo que seja. Então, na verdade, hoje, quais são os ambientes que são mais nocivos aí para o ser humano hoje em dia? Eu falo que o ambiente é você quem faz, você quem escolhe, né? Então, shows, né? Igual a gente ouve falar dessas raves que duram 24 horas, eu nunca participei, mas, né, a gente escuta. Então, shows, você trabalhar num ambiente ruidoso, por exemplo, eu estou fazendo só um bico em uma obra. Não, eu não vou proteger a minha audição. Então, eu falo que a audição você pode prevenir perdas, né? Então, se você estiver em um ambiente ruidoso, estiver exposto a um ruído excessivo, vamos usar um protetor auditivo. Eu estou numa rave, vamos evitar ficar próximo à caixa de som dali. Eu estou numa academia, né? Eu preciso escutar a minha música e não a da academia. Vamos comprar um fone aquele maior e não um de inserção, né? Um circunaural. Por quê? São coisas que eu vou poder estar fazendo, né, para minimizar os danos aí, os prejuízos. E esse que ela está falando também sem ser aquele com diminuição de ruído externo, porque aí também você vai estar perdendo a referência da realidade, né? Isso. Então, o ambiente é a gente quem faz, né? Então, vamos evitar o uso, né, exposição prolongada a sons intensos. A gente está falando aqui de shows, de concertos e tudo mais, pessoal, mas a gente também não está falando para você deixar de socializar, de se divertir, mas também ter algo ali todos os dias, por exemplo, quem trabalha em boates, quem trabalha em produção de shows, trabalha em obras, trabalha ali também em relação a algo audiovisual, né? Então tem que tomar esses cuidados para não perder a audição. Aquelas pessoas que precisam ficar expostas, né? Trabalham em boates, às vezes trabalha na indústria de manhã e à noite trabalha com show, ou às vezes trabalha no ramo industrial e toca, né? E tem que ter aquele feedback auditivo. Então, eu falo muito que a gente precisa cuidar mesmo da audição, porque uma vez perdida, se torna irreversível. Bom, e Ana, a gente vale ressaltar também que quem for utilizar esses fones, né, que você está falando aí, fones também de ouvido, comprar também algo que seja realmente, que passou ali pelo Inmetro, né, que tenha passado aí pelas questões de fiscalização, porque agora com esse mercado tão aberto, né, que a gente importa coisas da China, do Japão, acaba que não se tem ali nenhum controle em relação a isso. E isso também prejudica muito quando a pessoa usa um equipamento que não passou por fiscalização nenhuma, né? Sim, é importante comprar, né, aqueles que têm um CA, né, que é a atenuação, que tem uma fiscalização, né, do Inmetro. Os técnicos de segurança das empresas são muito bem orientados em relação a isso, né, por isso que eu falo que o trabalho em equipe é sempre benéfico em função disso. Agora, Ana, em relação às pessoas que chegam ao seu consultório, em relação às crianças, porque é muito difícil a gente falar assim, uma criança ter problema auditivo. Geralmente, quando acontece, é algo genético, que a criança nasceu ali surda, alguma coisa nesse sentido. Mas já há relatos de crianças que chegam, porque agora a gente vê crianças em áreas de playground, áreas de alimentação em shoppings, todas ali com tablet, com celular, com algum foninho no ouvido. Já chegam crianças até 10 anos com reclamação de perda auditiva? É mais raro, mas chegam. Tem chegado, sim. Quanto mais cedo essas crianças ficam expostas a esse tipo de equipamento, mais cedo elas vão apresentar perda auditiva. Talvez não com 10, mas talvez com 12, né, com 13. E para os pais, qual que é o alerta? Qual que é aquele momento que eles devem ligar o sinal amarelo de que está acontecendo alguma coisa? Tudo tem que ter um limite, né? Eu acho que eles fiscalizarem mesmo a questão da frequência do uso desses equipamentos, né, do volume desses equipamentos, e quando a criança começa a ter dificuldade escolar. Começa a não compreender a fala, então já é um sinal aí de alerta.
Ok, Ana, agora a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. De volta com observações que hoje fala sobre a questão dos problemas auditivos na população. Bom, Ana, e agora a gente vai falar do aparelho auditivo. Você até trouxe pra gente aqui um exemplar. Comenta pra gente qual que é a importância deles hoje, né? Por que a gente vai voltar nesse assunto? Porque muitas pessoas às vezes acham que ouvir bem é frescura, é algo que é normal, e não é, né? O normal é a gente ouvir bem, claro, e sempre de uma forma tranquila, não é isso? Sim, hoje a tecnologia vem favorecer cada vez mais, né? Porque antigamente, como eu falei para você, o aparelho ele era analógico. Então eu aumentava todas as frequências, dava o ganho que eu achava necessário ali para o paciente, e hoje não, eu consigo dar ganho em cada frequência, de acordo com a necessidade dele. Então o aparelho, ele tem um receptor, que dependendo da perda auditiva eu seleciono esse receptor, que é onde eu recebo o som. E aqui, né, no corpo do aparelho, esse som ele é amplificado de acordo com as frequências necessárias. Ele ganhou assim, um tamanho... Como se fosse um fone de ouvido mesmo? Hoje eles são menores, né, porque a gente faz toda a programação de um aparelho auditivo pelo computador, volume, frequência. Então, por exemplo, se eu quero mexer no aparelho auditivo, eu conecto a orelha do meu paciente ao computador e eu consigo fazer todos os ajustes necessários. E como que funciona? Isso é por cabo, Bluetooth? Como que funciona? Sim, por cabo, né? E aí eu consigo trabalhar o que eu preciso ali. Como eu falei para você, às vezes pessoas com perdas mais antigas, né, a gente não pode chegar e pum, vai escutar normal agora, né? Então o que a gente faz? A gente às vezes precisa ir aumentando gradativamente esse volume para o paciente se adaptar melhor ao uso. Então, às vezes, num primeiro momento, uma pessoa inexperiente, né, nunca usou um aparelho auditivo, eu vou dar um ganho menor, não um ganho que ele necessita naquele momento,
muito, né? Mas um ganho que vai ser confortável para aquele paciente. E aí, a partir disso, daqui a 1 mês, 2 meses, à medida que ele for percebendo, olha, tô achando baixo, vamos aumentar? E aí ele volta ao consultório e a gente consegue dar um pouco mais de ganho, né? Para ele não se assustar e falar, não, eu não consigo escutar porque parece que tem uma sirene no meu ouvido, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não escutava o próprio passo, a mastigação, o ar-condicionado, e ela começa a escutar o mundo de uma vez. Então, isso aí, às vezes, é o que eu falei, dependendo do tempo que essa pessoa já tem a perda, essa adaptação vai ficando cada vez mais difícil. Porque é aquilo que você falou, né? Ela se acostumou a estar surda, não é isso? A estar surda. E se eu dou pouco ganho, ela ainda não consegue compreender o mundo como deveria, né? Aí ela fala assim, não, o aparelho não está sendo suficiente para mim. Mas se eu também dou o ganho que ela precisa, ela se sente incomodada. Por isso que eu falo que quanto mais cedo a pessoa procurar o recurso, mais fácil fica a adaptação. Agora, como que está essa questão da acessibilidade aos aparelhos, Ana? Porque muita gente às vezes acha que é o seguinte, acha que é muito caro ou então que é inacessível, e hoje com essa disseminação da tecnologia, acaba que até o acesso para esses tipos de aparelho também ficou mais fácil. Então, como que é hoje em dia? Sim, hoje nós temos aparelho auditivo até pelo Sistema Único de Saúde, né? Hoje o SUS abraçou a causa da perda auditiva. E hoje a gente consegue encaminhar um paciente, e esse paciente que às vezes ficava lá 6, 4 anos na fila, hoje em dia tem sido mais rápido essa aquisição do aparelho. E ele pode ser também adquirido particular, né? Então eu procuro um otorrino, um fonoaudiólogo com um exame auditivo, ou às vezes a gente faz o exame na hora e já faz a programação, e aí o paciente, ele testa esse aparelho, né? E no meu caso, eu jamais faço o negócio, né, vendo um aparelho auditivo sem esse paciente experimentar o recurso. Então ele fica 4 dias, 1 semana com esse aparelho, e ele é orientado a utilizar, né, para depois ele adquirir. Um aparelho auditivo, eu não vou falar que é barato, mas eu acho que na vida tudo é questão de prioridade, né? Então tem coisas... O mundo hoje em dia tá caro, né? Viver tá caro, Viver tá caro, então... Né, aí vai assim da prioridade, né? Da prioridade em relação à saúde. Que é qualidade de vida que a gente está falando, né, Ana? Porque você deixar saúde. De ouvir um familiar, ou então a música que você gosta, ou até mesmo por segurança, gente. Você está no trânsito, não ouve uma buzina, não ouve que vem um motoqueiro do seu lado, né, para passar ali na contramão e você não está vendo. Então, assim, todos os nossos sentidos estão aí justamente para isso, né? Para nos garantir a questão da qualidade de vida. Então, se você perde qualquer um deles, você automaticamente já está vivendo de uma maneira muito chata e muito errada, não é isso? E a tendência, principalmente idoso, né, é se isolar cada vez mais. Ele não quer participar de ambientes com mais pessoas por conta da dificuldade mesmo de compreender. E aí o isolamento social faz com que as demências aumentem cada dia mais. Agora, a gente tem que também alertar a população em relação à quantidade e à qualidade também de produtos que são vendidos com a promessa de serem aparelhos auditivos, mas que na verdade não fazem o mesmo efeito, né? Na internet aí tá cheio. Eu tenho certeza que se alguém entrar aí agora em algum site de compras, colocar lá aparelho auditivo tal, vai com certeza achar ali para poder comprar. Porém, tem aquela questão, será que ele é verdadeiro? Será que ele é original? Será que ele realmente funciona? Então tem que tomar cuidado. Será que também, ele é, né? para minha perda auditiva, que eu acho que é o mais importante, ou ele é um microfone que vai amplificar todos os sons? Porque se eu não tiver uma perda auditiva, por exemplo, em sons graves, por que eu vou amplificar um som grave? Aí a adaptação vai ser pior ainda, né? Eu tenho que aumentar aquilo que eu perdi. E não todas as frequências. O que a gente vê hoje na internet é que eles têm um custo
razoável, né? Até são bem baratinhos em relação a um aparelho auditivo de qualidade, mas ele faz com que a pessoa fique mais surda ainda, porque ele amplifica aquilo que ele não precisaria amplificar. E detalhe que gera um incômodo gigantesco, né? Muito. Porque na hora que a pessoa coloca aquele aparelho e ouve muito mais do que necessitava, ela acaba até assustando e deixando aquilo, como você disse, aquela hora guardado dentro da gaveta. Bom, Ana, a gente vai falar agora também em relação a quem precisa utilizar. Hoje, jovens também estão utilizando, porque como você mostrou, ele é muito singelo, parece realmente um foninho de ouvido. Então, as pessoas hoje têm algum tipo de resistência, porque antigamente, às vezes, tinha isso, né? As mulheres não gostavam muito de usar, os homens, então, porque ficava mais aparente. Como que está essa aceitação hoje? Tem pessoas que são muito voltadas para a questão estética, ainda pedem os intra-auriculares, né, os intraorais. Mas que aí tem essa possibilidade existe, também. mas aí são para perdas mais leves, moderadas, e aí eu explico, olha, é um aparelho que vai durar pouco, porque se você tiver uma perda um pouquinho maior, você não vai ter o ganho necessário. Mas hoje em dia, os aparelhos os retroauriculares estão cada vez menores. Então, eu não tenho observado muita resistência, não. Às vezes o paciente chega resistente, mas na hora que eu abro e mostro o aparelho auditivo, ele fala, olha, mas é desse tamanho? Eu imaginava ser maior. Por quê? Porque os antigos eram bem grandes, né? Quase que do tamanho do pavilhão. E sem contar também que eram desconfortáveis, né? Sim, de estarem pesados, né? Os moldes, era tudo muito grande, né? Era analógico, né? Antigamente. Era analógico. Bom, Ana, e detalha pra gente também como que é o processo, né? Entre a pessoa precisar do aparelho, ela começar a utilizar e até quando ela utiliza, ou isso é para sempre? Como que funciona? É para sempre, né? Porque o que seria o ideal era ela iniciar o uso, se adaptar, insistir naquele uso, né? E acostumar, né? Com aquele aparelho como se ela não estivesse utilizando nada assim que gerasse tanto incômodo, né? Mas a nossa realidade é o que eu falei, o que a gente mais observa é que a pessoa procura quando a perda já está muito significativa. Agora, já há casos também que a pessoa já teve uma perda tão grande, mas que ela se acostumou e a família começa a perceber que ela está com algum problema, porque às vezes acontece isso, né? A questão da aceitação. Tem gente que é cabeça dura e não aceita de jeito nenhum, fala, eu não tenho problema, como diz, eu sou alecrim dourado, não tenho problema nenhum. Porém, a família, pai, você está falando muito alto, mãe, você não está ouvindo o que eu estou falando, você está me ligando, você não está escutando o telefone. Então a família também já começa a perceber Sim. isso? A maioria que chega é a família que percebeu. A minha mãe não está escutando. Aí a mãe fala assim, não, eu escuto tudo. Perfeitamente. Perfeitamente. Aí a gente vai fazer o exame e mostra, olha. Ah, não, mas eu ainda não preciso. Então acontece muito. E como que é o exame? O que ele mostra para você, né? Claro que no aspecto técnico a gente não vai poder falar aqui, mas em termos simples, o que ele mostra para você? A intensidade que a pessoa está ouvindo, até qual decibéis ela está, a partir de qual decibéis ela está conseguindo escutar? Como que é? Quanto eu escuto. Então eu coloco um som, né? Vou falar assim de uma maneira bem simples. Eu coloco um som e vou. Se você me sinaliza que ouviu, eu vou abaixando até chegar no seu limiar. Até 25 decibéis, se você me responder menos que 25 ou até 25, você tem uma audição normal, né? Agora, se você já não me sinaliza, aí eu vou aumentando esse som. Né? É uma frequência? Qual que é o som? Nós trabalhamos por frequência e intensidade. Então, eu faço o teste nas frequências de 250 a 8.000 Hz e vou vendo qual intensidade que você consegue me sinalizar que ouviu. Por que eu estou perguntando isso? Porque muita gente, quando fala em exame, já acha que é algo que vai doer ou algo que vai ficar desconfortável. É algo totalmente indolor, né? Sim, sim. E eu testo tanto a via aérea, porque o som ele chega pelo ar e vai... né, na orelha externa, média, até chegar na interna. Ou por
via óssea também. Então, se eu tenho um problema na orelha média, mas eu não tenho problema na orelha interna, eu faço a checagem por via óssea. Deu ok, opa, o meu problema está lá na orelha média. Às vezes uma infecção, às vezes uma sinusite que desencadeou uma perda temporária de audição. Por isso que é importante o exame, porque eu vou ver onde está o problema também. Eu vou ver o quanto você me ouve, né, a intensidade que você me ouve, em qual frequência e onde, se tem algum problema, onde está esse problema. Ok, Ana, agora a gente vai para a parte final do nosso programa. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais observações. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com observações que hoje fala sobre a perda na audição das pessoas. Bom, Ana, agora a gente vai falar de solução. Nós viemos falando aí de problemas o programa inteiro, mas agora a gente fala então de soluções. Mas a questão também, quando a gente fala de ouvido, é a questão da limpeza. Muita gente hoje usa as hastes flexíveis, que é o famoso cotonete aí, e geralmente pela classe médica não é tão indicada a gente utilizar, porém vende igual água na farmácia, nos supermercados e tudo mais. Já tem gente que prefere fazer uma lavagem ali com o otorrinolaringologista e tudo mais. Como que então deve ser a limpeza ou a lavagem do nosso ouvido? A haste flexível, ela é benéfica sim, mas para a gente limpar a parte externa do conduto. Tá vendo essas dobrinhas, essas ondinhas? Jamais introduzir... Que é o que as pessoas fazem. Que é o que as pessoas fazem. Por que eu não posso fazer isso? Porque se eu tiver cera ali no meu conduto auditivo, eu vou varrer essa cera para o meu tímpano e eu vou acumulando a cera.
Então, na verdade, eu não estou limpando, eu estou empurrando a cera, né? Agora, se eu utilizo da maneira adequada na parte externa do conduto ou de uma maneira mais circular, só introdutório aqui, eu consigo limpar, né? Vamos dizer assim. Mas que eu falo? Essa questão de acúmulo de cera, ela é muito individual. Tem pessoas que produzem mais, tem pessoas que não produzem, tem pessoas que produzem menos, né? Então, qual que é o sinal de alerta? Assim, sensação de ouvido tampado. Porque a pessoa, quando ela precisa fazer uma limpeza, uma lavagem com o otorrino, é porque ela já está com uma rolha mesmo, forma-se uma rolha de cera, né? A cera é proteção do ouvido, mas tem pessoas que tem isso daí em excesso. Então, qual que é a sensação que às vezes a pessoa tem? Às vezes incomoda, às vezes dói, porque a cera vai ficando rígida, né? E a sensação de ouvido tampado. Então, assim, foi ali no médico, acho que ao médico pelo menos uma vez ao ano todo mundo vai, né? No mínimo. Ou deveria. Ou deveria ir. Então, olha, né? Pede o médico para olhar. E aí, quem usa muito, às vezes, protetor auricular de inserção, produz mais, porque o ouvido entende que tem um corpo estranho ali. Então, assim, os colaboradores de empresa que utilizam esse tipo de proteção auditiva, né, pedir lá, ir no serviço de medicina e pedir para olhar com mais frequência. Agora, Ana, como então deve ser essa questão, né? Muita gente também pega e joga, eu já ouvi falar, água boricada no ouvido, ou então colocando, né, tá tomando banho ali, enfia o chuveirinho no ouvido para poder lavar. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque se a pessoa também fizer uma lavagem errada, ela acaba também ficando surda por conta disso, né? E a água no ouvido, ela sai, né, lógico, mas ela causa um certo incômodo e às vezes ela causa até vertigens também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E pode causar infecção também, dependendo da maneira como você introduziu ali aquele objeto para poder lavar, né? Sim. Agora, Ana, em relação a profissional da fonoaudiologia, né? A pessoa deve procurar de quanto em quanto tempo esse profissional, pelo menos uma vez na vida aí no fonoaudiólogo, que a gente sabe que tem gente que nunca, às vezes nem sabia que existia essa especialidade, e ir procurar realmente tratar a saúde do ouvido e também de toda a parte fonoaudióloga ali. Eu falo que, falando de audição, né? Ao nascer, a criança, ela tem que fazer o teste da orelhinha, né? E o SUS faz esse teste, a gente consegue isso aí no Sistema Único de Saúde, e eu falo que ela deve repetir esse exame na época da pré-alfabetização ou alfabetização, né? A gente faz, eu trabalho em posto de saúde e a gente tem uma campanha muito legal lá em Guaratinga, que é quem ouve bem aprende melhor. E realmente, se você não ouve ou não enxerga, né, a sua aprendizagem vai ficar comprometida. Então, o que eu oriento, né, aos pais é fazer o teste da orelhinha ao nascer e repetir, não tendo nenhuma outra queixa durante esses 4, 5 primeiros anos de vida, não tendo infecções de ouvido recorrente, repetir na época da pré-alfabetização, né? E em relação a procurar um fonoaudiólogo, a gente, né, orienta assim sempre, porque dependendo de toda e qualquer queixa relacionada à fala, à audição, à linguagem oral, à leitura, à escrita, né, as disfunções orais, às vezes dificuldade de deglutição, né, às vezes uma respiração oral, né, demora também para poder falar, às vezes tem isso também, né? Isso. E a gente, assim, tem melhorado muito, sabe? Mas tem profissionais de saúde que ainda pedem aos pais para esperarem até 4, 5 anos para procurar um fonoaudiólogo. E às vezes uma criança aí de 2 anos que não fala, se ela esperar esse tempo todo, esse atraso vai ser cada dia maior, né? Então, o que eu oriento, uma criança fez 1 aninho, 1 ano e meio, não está falando, vamos fazer pelo menos uma avaliação com o fonoaudiólogo.
Agora, o que causa também uma criança não poder falar? Alguma questão genética, questão também ali neurológica, tem que ser investigado, né? Sim. Porque às vezes a pessoa acha que a criança está com medo, está assustada, então faz parte do processo dela, e muitos pais vão procrastinando aquilo ali até o ponto que percebe que, opa, eu perdi tempo. Existem várias causas, né? Tem o neurológico, tem a questão dos estímulos, às vezes é um atraso simples de fala, falta de estímulo, falta de orientação aos pais, né? Tem as questões auditivas, né? Se eu não escuto, eu não recebo o som, eu não recebo a linguagem, eu não recebo a fala do outro, como é que eu vou reproduzir? Então, existem inúmeras causas. O que a gente tem que ligar, né, a alerta é para o tempo que isso daí está demorando a acontecer. Agora, Ana, em relação a hábitos saudáveis, hoje como manter um hábito saudável em relação à audição? Claro, sempre aí, né, tá com a questão dos aparelhos auditivos sempre em volume menor, né, uma questão mais baixa, mas como que a gente também pode se manter saudável no dia a dia, pra gente também que não usa muito fone de ouvido, ou também que não tem nenhum tipo de exposição a algo mais prejudicial, como manter os hábitos saudáveis? O mais prejudicial é a exposição. É o que causa lesão aí vamos dizer assim, na parte fundamental do ouvido, que é a orelha interna, né? Mas a gente observa, olhar a conduta auditiva, ver se tem alguma coisa obstruindo, né? Se tem excesso de cera, tomar cuidado com as limpezas, né? No ouvido mesmo, evitar introduzir objetos no ouvido, né? Eu falo muito na empresa, né? No ramo industrial, às vezes pegar o protetor auditivo com a mão suja e introduzir no ouvido pode causar muita infecção de ouvido. Então, cuidar, né, dos distúrbios metabólicos, porque uma alteração assim, de glicose pode afetar a audição, agentes químicos. Agora, você está falando em relação à questão do protetor auricular, também o dedo, né? A pessoa às vezes está ali com a mão imunda, suja, vai lá e enfia no ouvido. Então isso aí tudo tem que ser evitado mesmo, né? Porque às vezes você tem uma boa saúde auditiva, mas você pode jogar tudo. Você está levando fatores externos para dentro ali de uma infecção que você nem tinha dentro do ouvido, né? Ok, Ana, nosso tempo aí está acabando. Quem quiser saber mais informações ou então tirar dúvidas, como que pode fazer para falar com você ou né, marcar uma consulta e tudo mais? Eu atendo hoje na Rua do Cruzeiro, 260, no Nossa Senhora das Graças, no Núcleo de Saúde. Pode me chamar também pelo Instagram, fonoaudióloga Ana Paula Valverde, e o meu WhatsApp, que é o 31 99 571 1463. Tá certo, então, Ana, quais são aí suas considerações finais ao nosso público? Quero agradecer, né, a todos presentes aqui, e qualquer dúvida podem me procurar, né, ou nas redes sociais, ou pelo WhatsApp, para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E tentar manter sempre um hábito saudável em relação aos ouvidos, né? Sim. Tá certo. Então, Ana, muitíssimo obrigado e volte mais vezes. Eu que agradeço. Bom, e obrigado a você também que assistiu a Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que chegar programa novo, você será um dos primeiros a ser avisado. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!